Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos estar falando sobre a colonização na América Portuguesa. Para que vocês possam compreender melhor, assistam a aula sobre as grandes navegações. Tudo começou com as grandes navegações. Nesse período, a Europa ela estava consumindo as chamadas especiarias. E essas especiarias, elas eram encontradas nas Índias. E a rota que levava os europeus até a Índia, ela era monopolizada. Então, houve a necessidade de descobrirem novas rotas que pudessem chegar à Índia e trazer esses produtos com um custo menor. Foi quando o rei de Portugal convidou Pedro Álvares Cabral para comandar uma expedição, uma esquadra, para buscar essas especiarias. E intencionalmente ou não, acaba se desviando aí a rota e chegando aí no Brasil. Então, no dia 22 de abril de 1500, chegava ao Brasil 13 caravelas portuguesas, liderada aí por Pedro Álvares Cabral. A princípio, o pau-brasil, a princípio, não houve um interesse, em explorar as terras descobertas. Pedro Álvares Cabral segue viagem rumo às Índias, devido ao elevado lucro no comércio de especiarias do Oriente. E também não foi encontrado ouro em primeiro momento. E não viu uma possibilidade em efetivar um comércio com os nativos. Então, as primeiras formas de exploração, nesse contexto, foram fundadas feitorias. Então, nos primeiros anos após a chegada da expedição de Cabral ao território dos indígenas, os portugueses demonstraram pouco interesse em ocupá-lo. Eles se limitaram a explorar seus recursos naturais, construindo feitorias em diferentes pontos do litoral. Então, para armazenar madeira, até mesmo a madeira, até que as embarcações viessem transportá-las, construíram aí pontos comerciais, imaginamos cabanas, E entre os produtos que interessavam aos portugueses estavam o pau-brasil, que mais chamou a atenção deles, tá? A madeira dessa árvore, de cor avermelhada, era usada na Europa para extração de um pigmento, para tingir tecidos, que tinham um alto valor comercial. E o escambo, desde que aqui chegaram, os portugueses precisaram da ajuda dos indígenas para explorar o pau-brasil. E para conseguir a colaboração deles, os portugueses começaram a realizar um tipo de comércio baseado em trocas, conhecido como escambo. Então, o escambo é um tipo de comércio que é baseado em trocas. Foi o primeiro tipo de comércio, utilizado aqui no Brasil. Então, nós temos aí uma linha do tempo, 1500, os portugueses chegaram. 1501, o governo português ele envia a primeira expedição de reconhecimento do território brasileiro. 1516, Cristóvão Jacques comanda uma expedição guarda-costas, para impedir que franceses explorassem a costa brasileira, tá? Em 1530 aí o Brasil começa a ser colonizado aí por Martim Afonso de Souza, Em 1532, Martim Afonso de Souza, ele funda a primeira vila do Brasil e nesse ano, devido a
a vasta extensão do território brasileiro, ele foi dividido aí em capitanias hereditárias, que foi a primeira forma de administração no Brasil. Em 1549, diante do fracasso das capitanias hereditárias, cria o governo geral e inicia a construção de Salvador, capital da Bahia. O início da colonização. Então vamos lá. As riquezas naturais existentes nas terras dos indígenas não interessavam somente aos portugueses. Outros europeus, entre eles os franceses, passaram a frequentar a costa americana para explorar principalmente o pau-brasil. E para tentar garantir a posse das terras brasileiras, os portugueses então deram início à colonização do território. Tá? Então, o objetivo aí era explorar o litoral, defender das invasões, né? Procurar metais preciosos e desenvolver aí o cultivo também da cana-de-açúcar. Então, pessoal, para efetivar a colonização do território e fazê-lo gerar riquezas, o governo português decidiu enviar uma expedição colonizadora, tá? Essa expedição ela foi chefiada por Martim Afonso de Souza. E a partir desse momento, o governo português começou a implantar em sua colônia americana o sistema de capitanias hereditárias. O sistema de capitanias hereditárias, ela tinha como objetivo defender, né, as terras, povoar e produzir. Então, as capitanias hereditárias eram grandes lotes de terras que foram doadas a portugueses de posses. Então, o Brasil, ele foi dividido em 15 faixas, 15 lotes de terras, chamados de capitanias hereditárias. Hereditária porque podia passar de pai para filho. E as 12 faixas de terras, elas foram, os 15 lotes de terras, elas foram concedidas para 12 pessoas. E essas pessoas que receberam esses lotes eram chamados de donatários. E eles tinham deveres, né, e direitos. E entre os deveres estava distribuir lotes de terras, as chamadas sesmarias. As sesmarias era que dentro das capitanias que eles recebessem, eles poderiam doar lotes para outras pessoas. Por exemplo, dentre esses lotes de terra estava a capitania do Espírito Santo, que ela foi doada a Vasco Fernandes Coutinho. Eles tinham aí o dever de fundar vilas, né? Tinham o direito de escravizar os indígenas, tinham o direito aí de recolher impostos, o dever, aliás, né, de recolher impostos para a coroa portuguesa. Então, o início da colonização, né, foi aí implantado o sistema de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, ela foi implantada pelo rei de Portugal. Quem recebia as capitanias eram chamados de donatários, e eles tinham direitos de posse, né, da terra, e eles tinham direitos como cobrar impostos, distribuir sesmarias, aplicar a justiça, explorar as terras. Mas também, por outro lado, eles tinham os deveres, como povoar, né, fundar vilas, abrir estradas, defender e fazer produzir. Mas nós vamos ver que o sistema de capitanias hereditárias, ele fracassou. Somente 2 capitanias prosperaram, São Vicente e Pernambuco, principalmente por essas regiões elas terem um solo, uma terra fértil, o clima, né, propício para o plantio da cana-de-açúcar. As demais fracassaram, inclusive do Espírito Santo,
devido à falta de recursos por parte dos capitães donatários. A vastidão do território, né, dificultava aí a comunicação com a metrópole, a defesa também para defender, obstáculos naturais, a indisciplina dos colonos e a resistência também dos indígenas. Com o fracasso das capitanias hereditárias, diante das dificuldades enfrentadas pelos donatários, o rei de Portugal decidiu aumentar a presença portuguesa na colônia. Com isso, em 1549, foi implantado um governo centralizado no Brasil, chamado de governo geral. Para ser o primeiro governador geral, a coroa portuguesa nomeou aí o Tomé de Souza. Então, ele queria centralizar a administração, fazer produzir a colônia, já que o sistema de capitanias hereditárias não tinha dado certo, e defender a colônia e proteger os interesses das metrópoles. Então, aí, eles, né, criaram as câmaras municipais, que representavam o poder local das vilas, né? As câmaras municipais, elas surgiram para controlar e organizar, né, as cidades e as vilas que foram desenvolvendo com o tempo. Então, essas câmaras municipais, elas regulamentavam as construções das vilas, a limpeza, fixava as penas para quem faltasse, né, com as procissões, com os deveres, controlavam os pesos e medidas e também faziam a prisão dos acusados de perturbar a ordem. Então, o primeiro governador geral aí foi o Tomé de Souza, o segundo Duarte da Costa e o terceiro Mendes Sá. Então, ficamos por aqui, né? Vou deixar aí 3 questões para que vocês possam estar copiando e respondendo, ok? Um grande abraço.